tem a violência machista, que nós somos vítimas todos os dias. Então, eu gostaria que vocês se detivessem também um pouco sobre isso, mas dessas outras formas de violência que nós estamos habituados, do desemprego, da fome, da falta de acesso à moradia. Eu gostaria que vocês pudessem falar do feminicídio, dessa violência e como é essa batalha, e como as mulheres podem se organizar no dia a dia contra isso para se protegerem, né, dessa violência machista, para se protegerem dessa violência diária que nós estamos submetidas. E aí poderia começar por Rebeca e depois o El? Sim. Cara, eu acho que as violências, elas se conectam como um todo. Nosso trabalho, a gente percebe que a violência, ela começa desde lá da falta da informação. Existe a lei, mas eu não vou informar. Então, a gente não tem educação sexual, a gente não sabe o que é uma violência sexual. Muitas mulheres chegam pra gente e falam assim: ai, não, eu saí, bebi e tal, mas assim, não considero estupro. E aí eu vou falar assim pra você: é um estupro. Então, muitas mulheres chegam com esse relato da gestação indesejada, e quando a gente vai ver a história, é um estupro. E é difícil aceitar esse papel de vítima. E aí, quando a gente encontra aquela mulher negra, periférica, que precisa se deslocar para ir para outro estado, onde ali, próxima à região dela, ela não encontra um serviço de aborto legal, ela não teria condições financeiras para fazer esse deslocamento. E aí o Estado também não garante, ele não dá, ele não fornece o serviço, mas também não dá condições para essas mulheres acessarem. E aí, quando elas chegam, a gente fala assim, não, podemos ajudar com a questão do transporte, mas aí a gente se depara com outras barreiras, e aí outras barreiras que é do âmbito pessoal, fala assim, eu não posso faltar ao trabalho, porque se eu faltar ao trabalho, eu vou ser mandada embora. Se eu for, qual que vai ser o CID que vai ser colocado no atestado? Não posso apresentar isso no meu trabalho. Ou não posso faltar ao trabalho porque o meu aluguel vence. Ou assim, eu não tenho com quem deixar meus filhos menores por um final de semana inteiro para eu ir para outro estado e ter um cuidado de saúde. Então, a violência, ela se conecta em tantas formas que não é só questão do aborto. A gente vê a precariedade já lá desde sempre acompanhando aquela menina e acompanhando aquela mulher. Sobre violência, sobre a Lei Maria da Penha, a gente tem aí uma lei que ela é muito mal colocada em prática pelo Estado. Muitas mulheres, elas não têm a segurança ou imaginam que o que está ali descrito na lei não vá as proteger de verdade. Então, para que adianta uma medida protetiva? Se eu vou fazer e o cara vai aparecer aqui e vai me matar. Como a gente vê diariamente nos noticiários que isso acontece. A gente teve um caso, e aí colocando, né, a Lei Maria da Penha, as delegacias das mulheres, a gente teve um caso de uma mulher que se dirige até o serviço e ela é assediada de uma tal forma que ela acredita que se ela entrar dentro de uma viatura, e eles chamam a viatura para ela, a colocam dentro de uma viatura com outros 2 policiais e essa mulher acaba na delegacia. Porque falam assim, se você não fizer o boletim de ocorrência, você não vai ser atendida. E lá ela sofre uma violência tão grande que ela liga pra gente chorando, contando o que estava acontecendo. E aí eu não tô falando de qualquer mulher, eu tô falando de uma mulher que era advogada, que tem letramento jurídico. Então eu falo assim, cara, se uma mulher nessa condição, advogada, se submete a isso, entendendo que ela precisa passar por toda essa violência para conseguir garantir um direito, imagine com qualquer outra que chega ali naquele hospital. E aí eu não estou falando também de qualquer hospital, não. Eu estou falando do Referência da Mulher, que é o antigo Pérola Byton, que se diz o melhor hospital na questão de saúde da mulher. Dessa forma, eu acredito que não seja. Então, a gente vai interligando com o nosso trabalho com tantas questões de violência, desde de ser forçada a ir para uma delegacia, a de não ser creditado o seu relato. Quantas mulheres chegam e falam assim, mas como eu vou provar? E aí a gente fala, não precisa provar.
E aí ela fica com aquela cara de espanto, porque na cabeça dela, a sociedade, o Estado sempre falou assim, não, você tem que provar. E aí entra-se um parafuso, entra-se em pane, e a gente precisa mostrar para ela que é uma realidade diferente. Então, assim, se a gente for ficar falando de barreiras, eu vou ficar falando a noite inteira. E essas barreiras, essas violências, elas estão, assim, por todas as situações que uma mulher passa. Então, por exemplo, eu não quero estar grávida, não é violência sexual, eu só não quero levar essa gestação adiante. Essa mulher, ela recorre à ilegalidade, porque ela entende que é a maneira mais fácil dela conseguir interromper. E aí, quando ela não tem 8 mil reais, que é o valor de uma clínica aqui em São Paulo, para fazer com um pouquinho mais de segurança, ela vai se colocar em situações de risco. Ela rifa a sua saúde e a sua segurança para ter direito a decidir sobre o seu corpo. A gente teve o caso da... não vou lembrar o nome dela, mas uma mulher negra lá de Petrópolis, que morreu com uma infecção generalizada porque foi introduzido um talo de mamona no útero dela. Se alguém lembrar o nome dela e puder me dar um socorro, eu agradeço. Mas ela morreu, deixou 3 filhos. Então, assim, cara, é isso. Violência, ela está tão naturalizada e tão aceita socialmente, ainda mais quando é violência sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, sobre a decisão da mulher, ou da pessoa que gesta, ou daquela menina, ela está tão arraigada na nossa sociedade que é isso. Eu não vejo hoje uma mudança radical sem, por exemplo, o fim do capitalismo, porque eu sei que tudo isso é sobre o capitalismo. Por que nós não podemos abortar? E por que a maioria dos países onde o aborto é proibido é do sul global? Porque a gente precisa reproduzir trabalhadores. Quanto mais trabalhadores, mais barata, precarizada é a mão de obra. E é isso. Nossos corpos são para a reprodução de outros seres humanos, para trabalhar dentro de um sistema para gerar lucro para cima de alguém. Então, assim, é isso. Eu não vejo uma melhora hoje se a gente não mudar esse sistema. Acho que só a revolução vai nos salvar. Pois é, só uma revolução para nos salvar. Precisamos organizá-la, né? Isso Conte mesmo. comigo. Muito bem, Rebeca. Well, A violência ela é uma política do Estado capitalista, né? Ela é uma política institucionalizada, naturalizada, banalizada. Então, por exemplo, na pandemia, em pleno governo de extrema-direita do genocida Bolsonaro, as mulheres negras trabalhadoras domésticas, por exemplo, não tiveram direito à quarentena. As trabalhadoras domésticas continuaram trabalhando no auge da pandemia. A primeira mulher trabalhadora que morreu no Brasil era uma trabalhadora doméstica negra. Então, você vê, daí já começa a perceber como essa violência é naturalizada. Essas mulheres, cuja profissão ela é um resquício do passado escravagista do nosso país, é naturalizada. Essa mulher não tem direitos garantidos pelo Estado em plena pandemia, né? Uma questão de saúde pública, de emergência de saúde, emergência sanitária mundial. E agora, no governo Lula, passado um ano, né, continua não tendo direitos assegurados, né? As mulheres negras continuam sendo as primeiras a perderem seus empregos, são as que estão no exército de reserva, né, no mercado, né, de exército de reserva, com o orçamento agora que o governo Lula-Alckmin apresentou, são os ministérios de combate às opressões, os ministérios com menos orçamento. O Ministério da Igualdade Racial, da Aniele Franco, a irmã da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2018, é o ministério com menos orçamento na pauta da igualdade racial, 163 milhões de reais apenas. Depois vem o Ministério da Mulher, né, que é 208 milhões. Então, veja, é uma política de Estado não combater as opressões no capital, porque as opressões, como bem disse a Rebeca, ela serve a esse Estado, ela serve aos patrões, ela serve à classe dominante. Precisa, então, que essas mulheres não tenham direitos, por exemplo, ao aborto legalizado, porque elas precisam continuar sendo aquelas que vão reproduzir
em demasia, sem educação sexual, sem informação, sem direitos, os futuros trabalhadores, aqueles que serão oprimidos e explorados e continuarão a perpetuar esse ciclo de opressão e exploração do sistema capitalista. Então, não é que é uma questão de vilões e mocinhos também, porque senão as pessoas vão achar que isso é um debate maniqueísta. Não, isso é um debate do sistema. Isso é uma política do sistema. Não garantir acesso a todos, não garantir acesso a todas. Né? Então, por que é na França, justamente a França, um país cheio de contradições, extremamente racista, uma política extremamente xenófoba com imigrantes, principalmente imigrantes negros africanos, por que é na França que se consegue ter condições de colocar o direito ao aborto na Constituição? Porque existem condições lá que não existem ainda aqui. Também é importante a gente pensar nisso, refletir isso. Por isso que a unidade da classe trabalhadora e dos setores oprimidos da classe, ela é extremamente importante. Essa vitória na França é uma vitória significativa, principalmente das mulheres trabalhadoras francesas, mas não está dado. Não é garantia de nada. Se chegar um presidente lá de extrema-direita, conservador, esse direito pode cair, como caiu lá nos Estados Unidos, né? Porque a Suprema Corte lá estadunidense é uma Suprema Corte hoje completamente conservadora que garante que o Trump concorra novamente à presidência e provavelmente vai voltar de novo a ser presidente. Então, percebam, no capitalismo nada está garantido, principalmente os direitos dos setores oprimidos. Se nós não lutarmos e não tivermos unidade da classe trabalhadora mundial com os setores oprimidos, nós não vamos ter garantia de que esse direito que as mulheres trabalhadoras na França conquistaram vai ser perpétuo, porque não vai ser. Porque muda-se os governos, mas a política aplicada principalmente contra a classe trabalhadora e contra os setores oprimidos da classe, mulheres, negros, LGBTIs, né, indígenas e outros, é a mesma. É uma política de opressão combinada com exploração.